Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula aqui do nosso capítulo 2, né, de logaritmo. Na aula passada a gente definiu o que era logaritmo, começamos a ver algumas propriedades, né, logaritmo do produto, do quociente, logaritmo da potência, né, mudança de base. E depois a gente começou a falar de algumas propriedades de logaritmo. Aí a gente definiu o que era uma função logaritmo, né, que é uma função que é determinada por um logaritmo de uma determinada base. E nisso a gente começou a falar de algumas propriedades. Aí a gente verificou que o logaritmo, as funções logaritmo e a função exponencial, uma era inversa da outra, né, quando você pegava a mesma base. Depois a gente começou a falar que a função logaritmo ela era crescente quando a minha base do logaritmo era crescente, e ela era decrescente quando a minha base do logaritmo estava entre 0 e 1. Lembra que a base do logaritmo a gente sempre considera positiva e diferente de 0 e diferente de 1. Ela podendo ser maior do que 1, ela tem uma característica, e quando ela está entre 0 e 1, ela tem outra característica. Então a gente viu, ela é crescente quando base maior do que 1, quando você vai pegando valores para x maiores, a função vai crescendo. Quando você pega valores para x menores, ela decresce. Agora, para entre 0 e 1, o que acontece? Quando a base está entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Quanto maior o valor de x, menor o valor da minha função. Então, olha só, vamos fazer esse exemplo só para analisar. 4 é maior do que 2. Se eu pegar log de 4 e log na base 2 e log de 2 na base 2, eu só vou comparar quando está na mesma base, tá? Depois a gente vai ver como resolver em equações de base diferentes. Mas na mesma base. Olha só, a base é maior do que 1. Se a base é maior do que 1, lembra, a função ela é o quê? Decrescente. Se ela é decrescente, ela acompanha o sinal de igual, o sinal da desigualdade. Se 4 é maior do que 2, então o logaritmo de 4 na base 2 é maior do que o logaritmo de 2 na base 2. Tá? Raiz de 5 é menor do que 7. Certo? O log da raiz de 5 é menor ou maior do que o log de 7? Quando só não tem nada na base, a gente sabe que é base 10, é o logaritmo decimal. Então se é base 10, a função ela é crescente. Se ela é crescente, então ela acompanha o sinal da desigualdade. Então, se raiz de 5 é menor do que 7, log de raiz de 5 é menor do que log de 7. 0,3 é menor do que 4. Certo? E o ln de 0,3 e o ln de 4? Lembra? Ln, que é o logaritmo na base e. O e é uma base maior do que 1. Se é uma base maior do que 1, a função é crescente. Então, ela acompanha o sinal. Agora, 8 maior do que 2. Beleza? E log de 8 na base meio em relação a log de 2 na base meio? Agora observa a minha base, ó, meio. Essa base está entre 0 e 1. Quando a base está entre 0 e 1, a minha função logaritmo é o quê? Decrescente. Se ela decresce, conforme o valor de x aumenta, o valor de n, o valor da logaritmo diminui. Então se 8 é maior do que 2, o logaritmo de 8 na base meio vai ser menor, a gente troca o sinal. Menor do que log de 2 na base meio. Trocar o sinal que eu falei inverteu a desigualdade. Tá? Raiz de 3 é menor do que 7. E log de raiz de 3 na base 0,1 e log de 7 na base 0,1? Qual que é a relação que a gente tem aqui? Novamente, a base está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Se raiz de 3 é maior do que 7, então log de raiz de 3 na base 0,1 é maior do que log de 7. Você troca o sinal. 0,3 menor do que 0,4. E log de 0,3 na base 0,2 e log de 2,4 na base 0,2. Novamente, como 0,3 é menor do que 2,4, agora o log de 0,3 vai ser maior do que o log de 2,4. Então, observe, valores de x crescendo para a base maior do que 1, a função cresce. Valores de x crescendo para a base entre 0 e 1, a função decresce. Então, isso aqui é importante para a gente analisar o gráfico. A gente vai saber quando vai ter um gráfico de uma função crescente e quando é o gráfico de uma função decrescente. Quando a base é maior do que 1, função decrescente. Quando base entre 0 e 1, função decrescente. A gente vai ver como construir o gráfico de uma função logarítmica, igual a gente fez na exponencial. Se a é maior do que 1, observe o seguinte, se a gente pegar uma base maior do que 1, a gente vai ter a seguinte relação. Agora a gente vai analisar quando o logaritmo está acima do eixo x, que é positivo, e abaixo do eixo x quando ele é negativo. Então a gente vai ver quando que o logaritmo é positivo e quando o logaritmo é negativo. A gente não pode pegar o x negativo, lembra que o x é só real, não existe o logaritmo de um número que é negativo. O logaritmo é sempre o logaritmo de um número positivo.
Mas a função logaritmo, ela pode ser negativa. Então ela pode ser maior do que zero, que vai estar acima do eixo x, e menor do que zero, abaixo do eixo x. Se o a é maior do que 1, olha só. Se eu pego o valor de x entre 0 e 1, como a minha base é maior do que 1, o log de x na base A é menor do que o log de 1 na base A, não é? Porque ele acompanha essa desigualdade. Ó. Se a base é maior do que 1, a função é crescente. Então, se x é menor do que 1, igual a gente fez nos exemplos, log de x na base A vai ser menor do que log de 1 na base A. Mas o logaritmo de 1 em qualquer base vale quanto? 0. Então, olha só, o log de x na base A vai ser menor do que 0. Então, observe, quando eu pegar uma base maior do que 1, se eu pegar meu x entre 0 e 1, meu logaritmo sempre vai ser o quê? Negativo. Lembra que você tem o gráfico, você vai pegar os x aqui. Aqui tem 1. Se você pegar o x entre 0 e 1, a minha função logaritmo vai ser negativa, então ele vai estar aqui embaixo. Agora, olha só, se você pegar um x maior do que 1, como a minha base também é maior do que 1, o log de x na base A, você vai manter o sinal da desigualdade, é o log de 1 na base A. Mas quem que é log de 1 na base A é 0. Então, log de x na base A é maior do que 0. Então, quando você pega o x maior do que 1, a minha função ela vai estar para cá, ó, positiva. E quando você pega o x menor do que 1, a minha função vai estar para cá, ó, negativo. Agora, olha só. Se eu pegar a minha base entre 0 e 1, agora eu vou inverter. Olha só que muito interessante. Se eu pegar entre 0 e 1, eu sei que minha função é decrescente. A base. O a é a base. Se eu pego o meu x, novamente, se eu pego o meu x aqui, ó, entre 0 e 1, como o meu logaritmo na base dele é entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, o log de x na base A vai ser maior do que log de 1 na base A. Mas log de 1 na base A é 0. Então, log de x na base A é maior do que 0. Então, sempre quando o meu x estiver maior do que 0, ou entre 0 e 1, a minha função ela é crescente. Ou, crescente não, ela é positiva. Olha lá, ela é positiva. Agora, se eu pegar meu x aqui, ó, maior do que 1, o que vai acontecer com essa minha função? O log de x na base A, como a minha base está entre 0 e 1, vai ser menor do que log de 1 na base A. Só que log de 1 na base A é 0, então log de x vai ser negativo, então ele vai estar abaixo, vai estar aqui. Então, ó, tanto crescente e decrescente, quando verificar onde a função é positiva e negativa, é extremamente importante para a gente construir o gráfico da nossa função logarítmica, tá? Só para analisar aqui, ó, vamos verificar quais dessas funções é positiva e quais são negativas. Log 0,25 na base 2. Primeira coisa, vamos analisar a base 2. Ela é maior do que 1. Se ela é maior do que 1, eu vou considerar essa propriedade 3A. Agora, meu x é 0,25. Ele é maior do que 1 ou entre 0 e 1? Ele é entre 0 e 1. Se ele tem entre 0 e 1, então meu logaritmo é menor do que 0. Novamente, base 2. Propriedade 3. 3A. A base é maior do que 1. Agora, meu x é 32. 32 é maior do que 1. Então, o log de 32 na base 2 é maior do que 0. 0,1. Base entre 0 e 1, certo? Só que meu x é 0,03. Se meu x é 0,03, ele está entre 0 e 1. Logo, o log dele é maior do que 0. Agora, log da raiz de 3 na base 0,2. Novamente, base 0,2, propriedade B, 3B. O x é raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, então ele é maior do que 1. Então, eu vou usar essa segunda aqui, ó. Então, o log de x vai ser menor do que 0, certo? Bom, então vamos analisar aqui agora o gráfico da função logaritmo. Basicamente, a gente vai usar o quê? Aquelas propriedades que a função logaritmo ela é crescente quando a é maior do que 1, decrescente quando a base está entre 0 e 1. E vamos analisar quando a gente pega um x para qualquer base. Se o x for maior do que 1, a gente vai ver que ela pode estar positiva ou negativa, e a mesma coisa para 0 e 1. Então vamos analisar primeiro. Primeira coisa, como a função logaritmo, sempre quando a gente pega o x, quando a gente pega aqui, tem lá f de x igual a log de x na base A. Esse x, a gente sabe que ele só pode ser o quê?
positivo e maior do que zero. Não existe logaritmo. Por quê? Log de x na base a é igual a y, né? C somente C, a elevado a y é igual a x. Só que o a, ele é uma base maior que zero e diferente de 1. Logo, qualquer potência a gente já viu que é positivo. Então, meu x sempre vai ser positivo. Se meu x sempre vai ser positivo, lembra, quando você tem o gráfico de uma função, aqui você tem o eixo x e aqui o eixo y, que é o eixo da função. Se ele é positivo, então o gráfico da minha função ele vai estar todo à direita. Sempre vai ser à direita do eixo y, certo? Porque meu x sempre é positivo diferente de zero. Então todo o meu gráfico vai estar desse lado não vai ter nada. Ele corta o eixo x no ponto 1. Como que você sabe onde uma função corta o eixo x? É aquela função, ela corta o eixo x para aquele valor quando você toma e a função dá zero. E o logaritmo de uma função é igual a zero quando o meu x vale 1, porque log de 1 é igual a zero para qualquer base. Se a é maior do que 1, a minha função ela é crescente. Então se eu pegar uma base maior do que 1, a função cresce. Se a está entre 0 e 1, a função é decrescente. Outra coisa, a imagem da minha função é todos os reais, ou seja, a imagem é esse eixo y. Então ele vai ser todos os reais. Se você quiser aqui, vai ter um ponto que vai ser o valor da minha função. Vamos construir o gráfico. Vamos pegar primeiro para a base maior do que 1. Sabemos que a função ela é crescente e também sabemos que ela é crescente, a função corta aqui e ela sempre está desse lado, certo? Observe, se meu x está entre 0 e 1, pela propriedade 3 que a gente viu agora há pouco, propriedade 3a, se meu x está entre 0 e 1 e minha base é positiva, minha função é negativa, então ela está aqui para baixo. Só que quando ela passa o 1, a minha função fica positiva, porque ela cresce. Então o gráfico da minha função vai fazer algo assim, ó. Olha só, entre 0 e 1 ela é negativa, maior do que 1 ela é positiva, porque está acima do eixo y, ou acima do eixo x. Acima do eixo x positiva, abaixo do eixo x negativo. Ela está toda à direita do eixo y e ela corta 1 aqui. E além disso ela sempre cresce. Ó. Conforme eu vou pegando x maiores, ó, o que está acontecendo com a minha função? Ó? O valor dela ó, também vai crescendo. Então ela é crescente. Agora se meu x está entre 0 e 1, ou meu x não, minha base está entre 0 e 1, já sei que minha função é decrescente, então ela decresce. Ela corta o eixo y no 1. Ela corta o eixo y. Ela está toda à direita do eixo y. Ela está toda à direita do eixo y. Aí novamente pela propriedade 3, que a gente viu agora, a letra B, se meu x está entre 0 e 1, se meu x, não a base já está entre 0 e 1 fixada. Se meu x está entre 0 e 1, a gente viu que a função ela era o quê? Positiva, então ela está aqui em cima. E se meu x é maior do que 1, a gente viu que a função é negativa. Então o gráfico da minha função vai fazer isso aqui, ó. Olha só, toda a direita do eixo y, toda a direita do eixo y. Quando está entre 0 e 1, meu x, a minha função, é positiva. Quando é maior do que 1, minha função é negativa. E se você observar, ó, essa função, ó, conforme eu vou pegando cada vez valores maiores que x, a minha função vai ficando cada vez mais negativa. Ó. Então ela vai diminuindo, né? Ela vai decrescendo. Então a cara vai ser, de todas as funções logarítmicas de base maior do que 1 vai ser desse jeito, e de base entre 0 e 1 vai ser desse jeito. Vamos fazer dois exemplos. Bom, então vamos construir o gráfico da função logaritmo. Vamos pegar um com base maior do que 1 e outra base entre 0 e 1. Tá, como que é que a gente constrói o gráfico de valor de uma função? A gente dá um valor para x e a gente calcula o valor dessa função, desse ponto x. Quando x vale 1/8, só usar a definição de logaritmo, tá pessoal? Não vou ficar fazendo aqui, mas depois vocês verificam. Quando x vale 1/8, a função vai ser log de 1/8 na base 2 é menos 3. Quando x vale 1/4, a minha função vale menos 2. Quando x vale 1/2, minha função vale menos 1. Quando x vale 1, log de 1 na base 2, 0. Quando x vale 2, log de 2 na base 2 é 1. Quando x vale 4, log de 4. Então eu coloquei alguns valores que eu sei, né? Então vamos lá, vamos começar. Quando x vale 1/8, minha função vale quanto? Menos 3. Então está aqui. Quando x vale 1/4, lembra que são os valores de x e aqui são os valores da minha função.
Quando x vale 1/4, a minha função vale menos 2, que está aqui. Quando x vale meio, a minha função vale menos 1, que está aqui. Quando x vale 1, lembra? A função corta. Não, quando x vale 2, a minha função vale 1. Quando x vale 4, a minha função vale 2. E depois aqui você tem quando x vale 8, a minha função vai valer 3. Vai estar aqui. Então, como que você constrói o gráfico? Lembra? Sempre vai estar o gráfico do lado direito do y, do eixo y. Sempre vai cortar o eixo x no 1. Como a minha base é maior do que 1, então ela é crescente. E ela é positiva do 1 para frente e negativa do 1 até o 0. Então ela faz assim o gráfico. Vai fazendo igual, parecido com aquele que eu fiz lá. Agora se eu pegar uma base entre 0 e 1, vamos pegar meio. Agora já a gente sabe que vai trocar um pouco. Quando x vale 8, log de 8 na base meio, x vale menos 3. Que vai estar aqui, mais ou menos. Quando x vale 4, a minha função vale menos 2. Está aqui. Quando x vale 2, a minha função vale menos 1. Quando x vale 1, a minha função vale 0. Lembra? Ela sempre corta o eixo x no 1. Quando x vale, aqui tem meio, a minha função vale quanto? 1. Quando x vale 1/4, a minha função vale 2. Quando x vale 1/8, a minha função vale 3. Observe. Então, lembra, como a base está entre 0 e 1, eu sei que a minha função ela é decrescente. Só que eu sei, por exemplo, quando ele está entre 0 e 1, ele vai ser positivo, e quando ele é maior do que 1, ele é negativo. Então, a minha função ela vai fazer assim, ó. Vai fazer assim. Então, base maior do que 1, ela faz algo assim, e base menor do que 1 faz algo assim. Certo? Então aqui a gente tem as duas caras. As outras são tudo muito parecidas. Agora, pessoal, vamos ver equações exponenciais e equações logarítmicas, certo? A gente já viu algumas equações exponenciais, até em equações exponenciais, só que quando envolvia a mesma base. E agora, se a gente mudar a base, por exemplo, se a gente não conseguir colocar os dois lados, os dois membros da nossa igualdade na mesma base, como que a gente vai resolver essa equação exponencial simples? A gente vai usar o logaritmo do seguinte fato. Se você pegar uma base maior do que 1, maior do que 0 é diferente de 1, e b maior do que 0, observe o seguinte, que a elevado a x é igual a b, se e somente se o x é igual ao log de b na base a. Porque se você substituir aqui o x por log de b na base a, vocês lembram? A elevado a log de b na base a, quando tem a mesma base, é o próprio b. Então, para resolver equações exponenciais do tipo a elevado a x igual a b, você não quer descobrir quem que é o valor desse expoente? Simples. Vai ser quem? É o log de b na base da minha potenciação. Então, a elevado a x é igual a b, se somente se x é igual ao log de b na base a. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 3. A pergunta que eu faço é, quem que eu elevo a x que dá 3? Simples, por essa definição vai ser quem? Log de 3 na base 2. Se você fizer 2 elevado a log de 3 na base 2, dá exatamente 3. Pega uma calculadora científica e faz 2 elevado a log de 3 na base 2. A gente vai verificar que dá 3. Olha essa aqui, ó. 5 elevado a 2x menos 3 igual a 3. A pergunta é, quem que é o valor que eu coloco aqui para x, que 5 elevado a 2x menos 3 é igual a 3? Base completamente diferente, né? Não vai dar para a gente reduzir na mesma base. Vamos usar essa definição. Primeiro, lembrando, propriedade de potenciação é a principal. 5 elevado a 2x dividido por 5 ao cubo igual a 3. Tá. 5 elevado a 2x não é a mesma coisa que 5 ao quadrado e elevado a x? Isso aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado elevado a x, né? 5 ao quadrado é 25. Então fica 25 elevado a x. 5 ao cubo é 125. Passa multiplicando aqui, vai ficar 125 vezes 3, 375. Então, 25 elevado a x é igual a 375. Agora sim, ó. Não está nessa cara aqui, ó. Está dessa forma? Então, quem que vai ser meu x? Log de 375 na base 25. Esse outro aqui, ó.
elevado a 3x menos 2 igual a 3 elevado a 2x mais 1. Então, às vezes, o que a gente vai ter que fazer? Algumas propriedades de potenciação para tentar deixar dessa cara. Aí, na hora que a gente deixar dessa cara, a gente resolve e acha o valor do nosso variável. Então, vamos lá. 2 elevado a 3x menos 2 igual a 3 elevado a 2x mais 1. Propriedade de potenciação. Isso aqui é 2 ao cubo. 2 elevado a 3 vezes x dividido por 2 ao quadrado. Aqui fica como? 3 elevado a 2x vezes 3. O que é 2 elevado a 3x? É 2 ao cubo elevado a x. Esse 2 ao quadrado que ele está dividindo aqui é 4. Ele passa multiplicando aqui fica 12. 3 elevado a 2x é 3 ao quadrado elevado a x. Então aqui fica como? 2 ao cubo é 8, então fica 8 elevado a x. 3 ao quadrado é 9, 9 elevado a x vezes 12. Esse 9 elevado a x, lembra, eu sempre quero deixar dessa forma. Então eu quero deixar tudo que envolve variável de um lado e tudo que é constante do outro lado. Esse 9 elevado a x tem uma potência com uma expoente x. Como ele está multiplicando, eu passo dividindo. 8 elevado a x dividido por 9 elevado a x igual a 12. Isso daqui, usando a regrinha de potenciação, é a mesma coisa que 8 nonos elevado a x igual a 12. Agora sim, aqui ó, eu estou dessa forma. Então quem que vai ser meu x? Log de 12 na base 8 nonos. Bem simples, né? Agora vamos envolver equações logarítmicas. Como que a gente envolve equações logarítmicas? Equações logarítmicas, a gente vai ver 3 tipos aqui, 3 formas para a gente resolver. Vamos começar com a primeira. Log de f de x na base A é igual a log de x na base A. Eu quero descobrir o valor de f de x e o valor de x que satisfaça essas duas equações. Se você olhar isso igual a isso, para isso ser igual a isso, o que tem que acontecer? O f de x tem que ser igual a g de x, certo? Só que com uma condição, que o valor de x que você substitui aqui nas duas tem que ser maior do que zero. Lembra, não existe o logaritmo de número negativo, né? Então, quando a gente tem uma base então, maior do que zero diferente de 1, então log de f de x na base A é igual a logaritmo de g de x na base A, sem somente ser f de x igual a g de x, e, além disso, maior do que zero. Tem que ser, a equação, quando você acha o valor de x, tem que ser maior do que zero. Não é? É o valor que você substitui aqui para x tem que ser maior do que zero. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Log de 3x menos 5 na base 2 é igual a log de 7 na base 2. Se você observar, é dessa cara, não é? Tem a mesma base, ó. Dois logaritmos. Então o que você faz? 3x menos 5 igual a 7. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Mas é maior do que zero, né? Porque 7 já é maior do que zero. Resolvendo isso, 3x é igual a 12, x é igual a 4. Então, se você substituir aqui, fica 3 vezes 4, 12, menos 5, 7. Então, log de 7 é igual a log de 7. Então, beleza, está satisfeito. Nesse caso aqui é simples, porque o 7 já é maior do que zero, né? Se você tem essa igualdade, o x que vai satisfazer essa igualdade, consequentemente, vai ser maior do que zero. Agora, olha essa. Log de 2x menos 3 na base 3 é igual a log de 4x menos 5 na base 3. Mesma coisa, base maior do que 1. Então, f de x igual a g de x. Então, esse cara é igual a esse. Então, 2x menos 3 é igual a 4x menos 5 maior do que zero. Então, vamos resolver essa equação. Resolvendo essa equação, 2x menos 3 igual a 4x menos 5, eu vou chegar que x é igual a 1. Será que esse x igual a 1 é solução? Ele é solução para essa igualdade. Mas se eu substituir o x igual a 1 aqui ou aqui, tanto faz substituindo 2, que vai dar o mesmo valor. Olha só, se eu substituo aqui 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. Então fica log de menos 1. E aqui é a mesma coisa, né? Se você substituir aqui x por 1, fica 4 vezes 1, 4, menos 5, menos 1. Então fica log de menos 1 na base 3. Isso é impossível, né? Então, ele não tem solução, tá? Mas x igual a 1 não é solução. Então, esse exemplo aqui, ó, não tem solução. Então, não tem nenhum valor de x que vai satisfazer isso. Por quê? Porque a função tem que ser positiva. Vamos fazer mais esse outro. Ó. Log de x quadrado menos 3x menos 10 igual a log de 2 menos 2x, tudo na base 5. Mesma coisa. Vamos igualar esse cara com esse e verificar, depois que você resolver a equação, se é maior que zero. Depois que você resolve a equação, tanto faz você substituir o x nessa ou nessa, porque vai dar o mesmo valor. A gente já viu aqui, né, que os dois deu menos 1.
Então fica x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 2 menos 2x maior que 10. Vamos resolver. Então, ó, resolvendo essa equação, fica x quadrado menos 3x menos 10 igual a 2 menos 2x. Vamos separar tudo aqui porque a gente percebe que vai ser uma equação do segundo grau. Esse menos 2 aqui eu somo mais 2 dos dois lados, vai ficar menos 3x mais 2 fica menos x, então fica x quadrado menos x. O 2 eu somo menos 2 dos dois lados, aqui fica menos 12 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau é x é igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então fica x é igual a 1 mais 7 dividido por 2, que é 4, ou x é igual a 1 menos 7 dividido por 2, que é menos 3. Então a gente tem essas duas possibilidades, x igual a 4 e x igual a menos 3. O que eu tenho que fazer? Lembra? Isso daqui tem que ser maior do que 0. Então, ou eu substituo aqui, ou eu substituo o x aqui. Vou substituir aqui que é mais fácil, né? Que é uma de grau 1. Então, para x igual a 4, não é solução, porque ó, se eu substituir aqui por 4, vai ficar 2 menos 2 vezes 4, que é menos 8, então 2 menos 8 menos 6, que é menor do que 0. Então, não é solução. Agora, para x igual a menos 3, olha só, 2 menos 2 vezes menos 3, então é 2, 2 vezes menos 3 é menos 6, com esse menos fica mais 6, 2 mais 6 é 8, que é maior que 0. Portanto, a minha solução é menos 3. Bom, pessoal, agora o segundo tipo de resolver equações logarítmicas pode ser cair dessa forma. Log de f de x igual a a, ou log de f de x na base a igual a y. Então, quando você tem equações desse tipo, é muito simples a gente resolver. Se o a for diferente de 1 e maior do que 0, e o y é um número real, então log de f de x na base a é igual a y, se e somente se o f de x é igual a elevado a y. Simples. Então log de f de x na base a é igual a y, se e somente se o f de x é igual a y. Então você vai fazer o f de x igual a elevado a y. Olha só, observe o seguinte, que agora vocês não precisam verificar se o f de x é maior do que 0, porque o f de x sempre vai ser maior do que 0, porque como a base do a é maior do que 0, então a elevado a y é sempre maior do que 0. Então o f de x já vai ser maior do que 0. Então nesse caso aqui, desse tipo, a gente não precisa verificar se a função vai ser maior do que 0 ou não, porque ela já era maior do que 0 quando ela está desse tipo. Então olha só, log de 3x mais 1 na base 2 igual a 4. Como que a gente resolve? Coisa que é o f de x, né? Então fica 3x mais 1 igual a 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, então fica 3x mais 1 igual a 16, ou seja, 3x igual a 15, x igual a 5, minha solução. Olha esse outro. Log de x quadrado mais 3x menos 1 na base 3 igual a 2. Mesma coisa. Está desse jeito? Vamos resolver. Então fica x quadrado mais 3x menos 1 igual a 3 ao quadrado. Está com cara de equação de segundo grau, né? X ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 9. Esse 9 aqui eu somo menos 9 dos dois lados, então vai ficar x quadrado mais 3x menos 10 igual a... Equação do segundo grau. O que eu quero descobrir? Qual que é o valor de x que satisfaça essa equação do segundo grau? Usando a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. X é igual a menos b, que é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 49, que é b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, menos 3 mais ou menos raiz de 49 sobre 2. Então, menos 3 mais raiz de 49 é 7. Então, fica menos 3 mais 7 dividido por 2, que é 4 sobre 2 é 2. Ou, menos 3 com menos 7 é menos 10, dividido por 2, menos 5. Então, as soluções é 2 e menos 5. Observa que não precisa verificar aqui por causa dessa observação. E um outro exemplo, olha só agora. Log de 1 mais log de 1 menos 2x na base 3, tudo isso na base 2 é igual a 2. Olha só, eu tenho um logaritmo, aí esse cara aqui é a minha função, então o que eu faço? Eu vou resolver primeiro aqui e depois eu venho para cá. Então olha só, log de tudo isso na base 2 é igual a 2. Então o que é aquela definição? Isso daqui, que é meu f de x, é igual a 2 ao quadrado. Certo? 2 ao quadrado é 4. Esse 1 passa para cá, fica menos 1, então fica 3. Então fica log de 1 menos 2x na base 3 igual a 3. Faço o mesmo processo de novo. Caiu dessa forma, né? Ó. Então como que é isso? 1 menos 2x é igual a 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Esse 1 aqui eu somo menos 1 dos dois lados, então fica menos 2x igual a 26.
Resolvendo isso, x igual a menos 13. Então a minha solução é menos 13. Então, para finalizar, a atividade é os exercícios do capítulo 2. O 11, o 12, o 13 e o 14. Então, até o 14 vocês já conseguem fazer. Certo, pessoal? Até mais.